Queridos irmãos e irmãs, hoje nós temos uma liturgia da palavra que me parece bastante provocativa para a nossa reflexão, porque nos é apresentado no livro do Deuteronômio o mandamento, de guardar o dia do sábado. E, na verdade, este mandamento é uma coisa muito sensata, porque este mandamento foi feito em função da própria natureza e da própria estrutura da criação. As boas leis são, sob muitos aspectos, as leis que favorecem o próprio desenvolvimento e crescimento das coisas. Se nós formos olhar na estrutura nossa, natural, o ciclo de 7 faz, inclusive, uma relação correta com o cosmos, A contagem do tempo, ela tem sentido, nesse aspecto de uma correção ou de uma progressão correta, inclusive, em relação aos ciclos, a questão da lua, a questão do sol, etc. A contagem dos anos fazem muito mais sentido, nessa perspectiva da contagem de 7, do que, inclusive, nas contagens que foram feitas anteriormente. Agora, a gente tem um ano bissexto para corrigir as diferenças de horas, que durante os anos são acumuladas, mas se vê que essa é uma contagem eficiente do tempo. Imaginem que, na antiguidade, se devia corrigir anos, E aqui nós temos uma correção de um dia, para cada 6 anos, nessa perspectiva de ciclo. Então, a natureza dá um certo ordenamento, e um ordenamento preciso, que é possível de ser acompanhado e que é lógico, e por conta disso também corresponde ao ordenamento. O ciclo de 7 representa também, dentro da percepção nossa, algo que está relacionado com Deus, porque no livro do Gênesis essa percepção estava lá, na comunidade judaica, mesmo que não estivesse nas outras culturas, porque Deus criou o mundo em 6 dias e se diz no 7º dia descansou. E a ideia é que o homem pudesse reproduzir a atitude de Deus, trabalhasse 6 dias e descansasse no 7º. Não só isso, a comunidade judaica organizou todo o seu sistema de estrutura social a partir desse ciclo de 7. Quer dizer, há 6 anos se trabalhava e se cultivava a terra, no 7º ano se deixava a terra descansar. Quem é agrônomo ou mexe com as plantações sabe que isso é uma decisão sensata, permitir que a terra também se recupere dentro da perspectiva da produção. Mais ainda, num ciclo mais amplo, a cada 50 anos, a comunidade judaica fazia um ano de redenção, um ano de restauração, um ano de renovação, porque era o coroamento de um ciclo de 7. 7 vezes 7, 49. O 50º ano era um ano jubilar, um ano de restauração, o ano de renovação, de restabelecimento da paz, de perdão das dívidas, no sentido justamente de que aquele ano pudesse ser um ano de alegria, um ano de reconhecimento do Senhor. E aí tem a origem jubilar, do ano jubilar na Sagrada Escritura. Se chamava assim porque neste ano, quando começava este ano, se tocavam os cornos, os chifres, chamados justamente no hebraico de Yobel. Então, quando se tocava o Yobel, era o anúncio justamente do júbilo, da alegria que vinha dessa restauração, dessa redenção. Então, se vê que existe uma lei e uma estrutura ordenada, onde se percebia na passagem do tempo esse ordenamento divino que nos convidava à experiência do descanso. É uma lei sensata. As leis que brotam da natureza são leis sensatas. O que acontece? Nós, homens, costumamos complicar as coisas. E muitas vezes vamos colocar dentro daquilo que é o ordenamento natural coisas que lá não estão, e vamos muitas vezes tentar elaborar coisas e gerar problemas que nós não precisamos, mas nós somos assim, Gostamos de arrumar problemas para a nossa cabeça. Qual foi o primeiro grande problema?
até onde no sábado a gente pode dizer que de fato descansou? Então alguns escrupulosos começaram a pensar, será que eu descanso mesmo no dia de sábado ou eu estou fazendo mais coisas do que eu deveria no dia de sábado? E começou a pensar o que seria e como eu poderia quantificar o descanso. E alguma pessoa muito inteligente, naquela época lá, dos fariseus, decidiu que você só poderia dar 600 passos no dia de sábado. Olha que ideia interessante, né? Dizer, foi Deus que disse isso? Não. A nossa cabeça, arrumou uma confusão que a gente não precisava. Pegamos uma lei sensata, um ordenamento natural, onde Deus disse, olha, dentro de 1 para 7, você precisa, em 7 dias você precisa descansar 1. É sensato? É. Mas nós fomos além, para tentar quantificar o que é descanso e o que não é descanso. E nesse sentido, aí se estabeleceu lá na cultura judaica que respeitar o descanso significa um estado de repouso, onde nós não podemos mexer muito nas coisas e nem podemos dar muitos passos naquele dia. Os homens que interpelaram Jesus eram homens que acreditavam que a observância da lei equivalia à santidade. Por isso era importante ser preciso. O que é o descanso? Você tem que ficar num estado de repouso, naquele dia você não pode fazer nada. Os judeus até hoje fazem isso, eles não cozinham no dia de sábado. Teve uma última peregrinação que fomos à Terra Santa e ficamos hospedados num resort lá no Mar Morto, e por acaso no dia de sábado, Então, o que nós comemos, no café da manhã lá, tudo tinha sido preparado no dia anterior. Porque na lógica judaica é o seguinte, anoiteceu já é o novo dia. Então, a partir da noite já é o dia seguinte, até a noite do outro dia. Então, as pessoas quando, lá até hoje, se dá um sinal, se toca um sinal para avisar que começou o sábado, o sabá. Então, o sol se pôs, alguém avisa para todo mundo, iniciou o descanso. Aí no outro dia o sol se pôs, avisa todo mundo que acabou o descanso. E assim funciona até hoje. Aliás, Terra Santa é engraçada, porque tem um dia de preceito dos muçulmanos, que eu acho que é a quarta ou a quinta-feira, eu nem sei porquê, mas eles têm lá o dia de preceito no meio da semana. De sexta para sábado são os judeus, do sábado para o domingo são os cristãos. Então, cada hora um descansa diferente. Ok. Mas por que eu quero conversar com vocês sobre isso? Porque hoje a gente vê uma indisposição de Jesus com esses homens legalistas. Porque qual é o problema da gente se tornar uma pessoa legalista? É da gente, muitas vezes, na nossa interpretação da lei, sermos mais exigentes do que a própria lei. E muitas vezes criarmos leis para explicar a lei. A gente sabia que na natureza há uma organização, sabemos que o 7º dia está para o descanso, está escrito, está revelado inclusive na Sagrada Escritura, essa é uma lei sensata, mas em cima dessa lei nós conseguimos criar uma outra série de leis para justamente gerar problemas, e gerar muitas vezes uma dureza onde Deus não tem a intenção de ter a dureza. O que é bastante curioso no texto do Evangelho de hoje é que Jesus se manifesta como quem verdadeiramente tem autoridade. Quem é que tem autoridade de mudar uma lei? Quem tem autoridade de mudar a lei é aquele que é constituído ou que fez a lei e é constituído para gerir a lei. No que diz respeito à estrutura da lei natural, quem tem autoridade para interferir nessa lei? Deus. E de vez em quando faz. Dizer, quando atua de maneira sobrenatural. O que é um milagre, senão um rompimento da lei natural? E Deus, às vezes, faz isso. Ultrapassa a naturalidade com a sobrenaturalidade. Ele pode fazer isso? Pode. Ele é Deus, ele tem autoridade para isso. E ele mesmo fez o ordenamento natural. E porque fez o ordenamento natural, criou todas as coisas e é dono de todas as coisas, ele faz o que ele quiser. Porque ele é Deus.
Nós somos Deus? Não, não somos. Muitas das coisas nós não podemos mudar. Por quê? Porque não temos a força nem a autoridade de fazê-lo. É por isso que, às vezes, nós temos um certo complexo, né, de divindade, né? E os seres humanos, às vezes, querem brincar de Deus e muitas vezes querem estabelecer sobre a natureza coisas que a natureza não tem, né? E dizer sobre a natureza coisa que a natureza não é. E o fato de eu dizer uma coisa diferente do que a natureza é, muda a natureza? Não muda. Por mais que eu, nas minhas ideias, queira que a coisa seja diferente. Veja um exemplo curioso. Podemos citar 6.000 anos de história humana enquanto sociedade, vamos dizer assim. 6, 7 mil anos que a gente tem notícia que o ser humano é humano, né? Mais ou menos. Será que nós hoje tivemos a ideia tremenda e incrível de descobrir que não existe só 2 gêneros, masculino e feminino? Será que em 6.000 anos de história humana o ser humano nunca se deu conta disso? E isso não se expressou na cultura, não se expressou na sociedade, não se expressou na linguagem, não se expressou na antropologia? De repente nós, iluminadíssimos no nosso tempo, chegamos e dizemos, não existem só 2 gêneros, masculino e feminino. Tem lá, não sei quantos mil. A natureza mostra isso? Não. Por mais que eu queira, inclusive, mudar a linguagem não cola. Mas por que não cola? Porque não corresponde à realidade. Aquilo que não corresponde à realidade não consegue se sustentar e se manter. Por mais que eu, por uma imposição ou por um desejo, queira dizer que a cadeira é mesa, ela não vai passar a ser uma mesa porque eu quero. E é simples assim. Vamos convencionar agora, né? Que nós vamos começar a mudar os nomes das coisas. As coisas vão deixar de ser, na essência, aquilo que elas são? Não. Mesmo que a gente mude a convenção. Então, não adianta, nós não podemos fugir, e somos limitados em relação a isso, não podemos fugir daquilo que se apresenta para nós como verdade, porque a verdade não é subjetiva, minha gente. Não sei se alguém contou isso para vocês. A verdade não é subjetiva, não é o sujeito que produz a verdade. A verdade é objetiva. Ela está aí e nós precisamos aprender a lidar com ela, sob pena, né, de realmente deteriorarmos em profundidade aquilo que é a nossa relação com as coisas e com o mundo. Porque se eu começo a dizer que uma coisa não é o que ela é, né, ela vai seguir sendo eu querendo ou não querendo. E aí nós precisamos aprender se vamos buscar honestamente a verdade ou se vamos, de fato, falseá-la. E aqui é muito curioso, porque nós estamos diante da verdade, que é Jesus, estamos diante da objetividade que está lá, e Jesus questiona esses indivíduos a respeito dessa verdade, e eles são desonestos. E é isso que a gente precisa ver nesse texto. Por que Jesus fica irado e triste com esses homens? Porque eles são duros de coração. Não são capazes de olhar o que está na frente do próprio nariz deles e preferem negar essa realidade do que assumir que diante deles está o Messias que estava sendo esperado. E quando Jesus os questiona, sabendo a resposta, preferem ficar calados, porque não estão dispostos, na sua subjetividade, a assumir a evidência que está diante deles. E isso é, no mínimo, desonestidade intelectual. É, no mínimo, desonestidade intelectual. E é muito curiosa a relação e a reação desses homens diante de Jesus, porque na hora que Jesus desconstrói aquilo que eles estão querendo ponderar a respeito de sua pessoa, qual é a decisão desses homens? Vamos achar um jeito de matá-lo. Ora, se não é essa a nossa sociedade. Hoje, aquilo que não é palatável aos nossos ouvidos, aquilo que não é agradável, aquilo que não queremos ver, vamos suprimir. Inclusive a nossa própria história. Vamos mudar a história porque eu não gosto do jeito que ela foi contada. Porque eu não acho que é do jeito que está ali.
E, de repente, precisamos derrubar as esculturas que estão na rua, precisamos desconstruir toda a história, recontá-la segundo aquilo que é o meu palato, mudá-la naquilo que me convém, né, para tornar a história simplesmente uma versão daquilo que a minha pessoa acha que deve ser a história. E nos tornamos, assim, pessoas incapazes de olhar com objetividade o mundo e, inclusive, aprender com os próprios erros. Porque se eu estou maquiando a história para dizer que ela não aconteceu daquela forma, porque eu não posso admitir que eu tenho problemas com a própria história, como eu vou aprender com a história? Se ela vai precisar sempre ser favorável àquilo que eu considero que seja bom. Ora, a própria igreja, na medida em que em determinados fatos históricos se apresentaram como equívoco, pediu perdão. O Papa João Paulo falou, lá no jubileu do ano 2000, estávamos errados em relação a isso, em relação a isso, em relação a isso. E muitos disseram para o Papa, não faça isso não vamos dizer que estávamos errados. Ora, mas se estávamos, estávamos. O modo como algumas coisas foram feitas dentro daquilo que é o universo da igreja foi equivocado? Foi. Precisamos admitir e aprender com os erros para não fazê-los novamente. Agora, se começarmos a mudar os discursos, começarmos a mudar os planos para que sejamos santos e imaculados, né, como se não houvesse defeito nenhum, então o que nós estamos fazendo não corresponde ao amor à verdade, mas corresponde simplesmente ao desejo e à subjetividade nossa. E é o que nós estamos vivendo hoje, de uma maneira muito triste, o império do subjetivismo. E por conta disso, relativista, porque cada um de nós é um imperador. Sabe qual é a grande ciência dos dias de hoje? Sabe qual é a grande ciência dos dias de hoje? Ela chama axologia. Axologia. Somos todos grandes cientistas nisso. Porque todos nós achamos, sobre tudo, até daquilo que nós não sabemos, nós temos uma opinião. E isso, volto a dizer, é desonesto. Eu acho que, né, os problemas lá, né, na Ucrânia com a Rússia é isso e aquilo. E, de repente, eu estudei, eu me aprofundei sobre a questão, eu conheço o tema, eu olhei a história desses dois países, eu posso fazer um discernimento embasado daquilo que eu estou dizendo? Não, eu simplesmente acho. Eu acho que Israel está certo e o palestino está... Não, eu acho que os palestinos estão certos e Israel está errado. Baseado em quê? E é esse o problema de hoje. Todo mundo fala sobre tudo, sem fundamento de nada. Então, essa é a maior pobreza que a nossa humanidade hoje tem. Porque nós somos, na verdade, né, enquanto sociedade, desonestos intelectualmente. Porque nós não estamos preocupados com a verdade, nós estamos preocupados em impor a nossa opinião. E aí sim, dentro do império das subjetividades, a verdade corresponde justamente àquele que consegue gritar mais alto e impor a sua versão da história. Então, assim, conseguimos desenvolver inúmeras tecnologias, nos tornamos extremamente competentes em relação a uma série de coisas e nos tornamos mais burros do que os clássicos. Porque pelo menos lá havia uma honestidade em buscar a verdade e nessa busca da verdade se fundou a civilização ocidental, da qual nós progredimos, prosperamos e aproveitamos e agora estamos tratando de destruir. Percebem o problema? É claro que Jesus está irritado, porque diante da obviedade daquilo que precisava ser feito, aqueles homens não foram capazes de admitir aquilo que era o básico, simplesmente para não saírem da sua posição cômoda ou do seu interesse. E movidos pelos seus interesses, queriam simplesmente achar uma forma de denegri-lo, mesmo que isso estivesse à custa do bem do outro. E é por isso que Jesus faz o que faz, chama o cara que tem a mão seca e diz, fica aqui no meio. Por que é que Jesus faz isso?
para mostrar justamente o quanto aqueles homens são incoerentes. E ele pergunta, baseado inclusive na lei e na lei de Deus, o que é melhor fazer, o bem ou o mal? Salvar uma vida ou deixá-la morrer no dia de sábado? Ora, é óbvio, mas a obviedade não estava na conveniência daqueles homens e por conta disso se calaram. E na medida que se calam, são desonestos. E se são desonestos, isso irrita e isso entristece Deus. E é por isso que Jesus se irrita e se entristece, porque aqueles homens tinham condição de ser melhores do que eram, mas não estavam dispostos. Não estavam dispostos, porque não havia uma honestidade em relação à verdade. Ora, isso irrita, e hoje isso irrita muito, porque nós estamos vendo justamente muitas pessoas optando pela desonestidade, optando, pela falácia, optando, pela negação da verdade, em função da conveniência. E isso não corresponde, de modo algum, a qualquer tipo de progresso que nós possamos querer para a humanidade, para a sociedade. Porque se não partimos daquilo que é a experiência verdadeira do bem, se não buscamos honestamente a verdade, não podemos progredir na essência, naquilo que somos como pessoa. E isso se fragiliza de tal modo, a ponto de não podermos mais nem dizer aquilo que nós somos. Entendem o problema? Hoje, nós precisamos nos convencer de que a busca cristã da ética pessoal precisa ser pautada por uma lei da caridade. E aqui é interessante porque Jesus a estabelece de maneira indireta, embora vá dizer depois a modo de mandamento. Porque o que Jesus está dizendo aqui, vamos fazer o bem. O que Jesus está dizendo aqui, vamos salvar as vidas. Em que dia? De segunda a segunda. De segunda a segunda. Isso não é um opcional. A caridade muda as coisas. Se alguém está passando fome, dê de comer. Se alguém corre perigo de vida, salve. Porque a caridade ultrapassa todas as outras leis e é o sentido delas. Qual é o grande problema do legalista? O legalista não usa a lei segundo aquilo que é a sua forma original. E qual é a grande forma original que ilumina toda a lei? A caridade. Porque a lei está para o ordenamento do bem, e onde não houver a caridade, não há verdadeira lei. Mesmo que ela esteja lá expressa como premissa positiva e correta. Porque nós podemos pegar uma coisa correta e deturpá-la, a ponto de torná-la odiosa. E veja, a grande lei do descanso estabelecida por Deus se tornou para muitos deles uma coisa odiosa, porque os impedia de viver a vida na naturalidade que é própria, a ponto de ficar contando os passos que eu dou no dia para não romper um descanso. E aqui está a grande hipocrisia nossa, porque queremos, de repente, estreitar as leis naquilo que nos convém, mas não estamos dispostos ao exercício da caridade, que é o sentido de toda a lei. E mesmo que aqueles homens estivessem descumprindo a lei, a grandeza de coração deveria fazer daqueles que cumprem a lei um movimento generoso de construção de um caminho com quem não cumpre. Mesmo que fosse uma transgressão da lei, haveria que se ir ao encontro daqueles homens para promover a adesão a essa lei. Enquanto a lei é uma força externa que me obriga, ela pode ser boa, mas ela pode também tornar-se odiosa. A lei da caridade, ela é perfeita porque ela nos move desde dentro a fazer aquilo que nós precisamos fazer. E é aqui onde nós precisamos nos sentir desafiados, a tornar a lei de Deus uma lei interior e própria nossa, de modo que nós não sejamos conduzidos simplesmente por uma imposição que vem de fora, mas de modo que nós sejamos tão consonantes com Deus que a nossa lei interior corresponda à lei divina. E é aqui onde o homem se torna perfeito, e é aqui onde o homem se torna excelente. O Papa João Paulo II escreveu um documento que eu acho que todos nós, nos dias de hoje, deveríamos ler.
Se chama O Esplendor da Verdade, Veritatis Splendor. E é um documento sobre a questão moral. E onde parte o Papa na discussão? Ele parte do texto daquele jovem rico. E ele vai lá, o jovem rico vai diante de Jesus e diz para ele: bom mestre, por que você me chama de bom? Só Deus é bom. E aqui ele já começa a dizer quem ele é. Mas ele pergunta: o que eu preciso fazer para alcançar a vida eterna? Jesus responde: obedece os mandamentos, é a lei, vive a lei. Mas a lei é o mínimo. E aí ele diz: não, mas eu faço isso desde que eu sou criança. E o texto é bonito porque diz que Jesus olha para aquele homem com amor. Olha que bonito, né? Ele olha para aquele homem com amor e diz: você quer ser perfeito? Olha a diferença do argumento. Você quer ser perfeito? Vende as tuas coisas todas e vem atrás de mim. E diz que o homem foi embora triste, porque ele tinha muitas coisas. E aí, vejam, né? Desse discurso a gente entende o que é uma lei que obriga e o que é a lei interior. O que é aquilo que a gente consegue fazer a partir do amor e da generosidade e aquilo que muitas vezes nos restringe e nos obriga de fora. Ele era capaz de obedecer à lei, mas ele não foi capaz, né, de assumir de maneira interna o grande valor do seguimento de Jesus e a excelência que ele propunha. Em certo sentido, esse homem entra no céu pelo mínimo, mas não consegue alcançar a máxima de excelência que Jesus tem para oferecer. O grande dilema nosso, moral, eu acho, hoje é isso, né? Nós temos as leis, mas será que nós nos tornamos capazes de produzir em nós a correção moral suficiente, interior, para viver como verdadeiros filhos de Deus? Será que nós desejamos essa excelência interior? Ou será que a nossa vontade ainda está em oposição à vontade de Deus? Porque vou dizer, e Jesus fala isso, queridos, né? E prometo que com isso eu termino. Jesus fala isso: onde está o teu tesouro, aí está também o teu coração. Nós vamos seguir aquelas coisas que realmente nos importam. Onde está o teu tesouro, aí está também o teu coração. Se o nosso tesouro for a vontade de Deus, se o nosso tesouro forem os valores, se o nosso tesouro for a virtude, vamos nos tornar excelentes. Agora, se for outra coisa, são essas outras coisas que vão reger a nossa vida. E boa sorte para cada um com isso. Mas é importante que a gente possa, de fato, olhar para isso tudo e ponderar. Porque, de fato, Deus é capaz de organizar os nossos amores. Mas nós precisamos, querendo ou não, aderir a isso. De modo que essa lei interior seja ela a reger a nossa vida. E não simplesmente uma lei exterior que me obriga e que me oprime. Então, peçamos ao Senhor hoje, sobretudo, para nos tornarmos, de fato, homens e mulheres melhores. Para que a convicção dos valores nos permita viver uma vida sempre mais digna de filhos de Deus. Eu já disse isso aqui como exemplo, repito só para explicar essa relação nossa com a lei. As leis são boas, né? Na maioria das vezes, e se forem más, devemos desobedecê-las. Mas a ideia é a seguinte: quando a gente é pequeno, né, nossa mãe manda a gente escovar os dentes todos os dias. E a gente vai e escova, aborrecido, às vezes bravo, não quero fazer, atrapalha, não quero ir dormir, não quero escovar os dentes. A gente escova porque a mãe mandou, e a mãe vai mandar, até o dia da gente se convencer que aquilo é bom para nós. E chega um dia que ninguém precisa mais mandar eu escovar os dentes, porque eu sei que isso é bom para mim, para minha boca, para a convivência social, né? Então, eu passo a fazer aquilo porque eu me convenci que é bom. E eu vou ensinar outras pessoas a fazerem, porque eu descobri que é bom. Assim tem que ser a nossa vida em relação aos valores, às virtudes e às coisas. Eu preciso me convencer que essas coisas são boas para poder vivê-las de verdade. Então, enquanto eu não me convenço, alguém vai me obrigar. Mas o ideal, né, o perfeito,
é que nós sejamos homens verdadeiramente livres, na medida em que, assumindo por nós mesmos a bondade, conduzamos a nossa vida segundo aquilo que corresponde à graça de Deus. Por isso que eu digo, peçamos ao Senhor hoje para nos tornarmos homens e mulheres mais excelentes pela convicção do bem. E não sejamos desonestos como esses homens que, mesmo sabendo as respostas, são incapazes de sair daquilo que é o seu egoísmo e do seu plano, muitas vezes, de suprimir aquilo que não gostam. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso,